questão é que nós estamos o tempo todo influenciando e sendo influenciadas. Não tem como fugir. Nós somos assim por natureza. Deus nos criou assim, mutáveis. Nós mudamos. Isso não é um defeito. É uma coisa que Deus fez, algo pensado por Deus. Quer desejemos ou não, quer intencionalmente ou não, sempre estamos influenciando e sendo influenciadas por aquilo que fazemos, por aquilo que falamos e por aquilo que nós consumimos, lendo, vendo, ouvindo. Tudo que nós olhamos, tudo que nós ouvimos é digerido pela nossa mente. Não adianta a gente achar que somos neutras, as coisas aqui nós somos expostas. Não somos, nós digerimos tudo aquilo que está diante de nós. As redes sociais são um exemplo disso. Pode ser que a gente fique assim, eu não vou me deixar influenciar por isso, eu já tenho maturidade, eu já sou adulta, então já minha mente já formada. A gente fala assim, não, eu já tenho a minha mente formada, mas não tem mente neutra. Nós estamos em constante evolução, né? Estamos nos transformando o tempo todo. Tony Hank, ele escreveu um livro espetacular, não sei se vocês já leram, que chama 12 Maneiras que o Celular Tem Transformado Você. Esse aparelhinho aqui, que a gente gosta tanto, ele tem transformado a gente. Ele tem transformado a nossa sociedade. As pessoas estão diferentes depois do telefone celular. Isso é um fato. E Tony Hank, ele diz o seguinte nesse livro dele: as palavras e as imagens que compartilhamos em nossos telefones influenciam os outros, mas as palavras e as imagens que consumimos nos transformam. A questão é que nós somos transformadas pelas imagens e pelas palavras que nós estamos consumindo. O que nós olhamos, queridas, o que nós ouvimos, está moldando a nossa forma de pensar. Quer a gente perceba isso ou não. O que nós ouvimos e o que nós vemos, o que nós consumimos, está mudando, está transformando quem nós somos. Nós não podemos escapar de sermos moldadas por aquilo que consumimos. A gente pode bater o pé e falar, comigo não acontece não, mas isso está moldando a gente. Porque foi assim que Deus nos criou, e isso é bom, desde que aquilo que nós consumimos esteja nos mudando de uma maneira que nos faça mais parecidas com Cristo. Não é esse o nosso objetivo? Sermos cada vez mais parecidas com Cristo e não conforme o mundo. Por isso nós precisamos estar atentas, e quanto mais conscientes estivermos, mais criteriosas nós seremos sendo influencer ou sendo influenciada. Influência, então, isso é influência, essa transformação, né? Sermos moldadas ou moldarmos as pessoas. E o que é influência? Influência, então, é a ação que alguém ou algo tem sobre outro. A ação que alguém ou alguma coisa tem sobre outro. Essa ação vai interferir no seu modo de agir e no seu modo de pensar. Olha que interessante, olha que poder. É um poder ou não é? Hoje essa figura de influencer é poderosa. É poderosa, não é uma coisa de pouca importância, não. O modelo que nós admiramos e que exerce influência sobre nós, mesmo sem percebermos, e vice-versa. Nós também estamos influenciando. Influência, então, é o poder que nós temos de interferir na forma do outro agir e pensar. Você, cada uma de nós, tem o poder de interferir na maneira do outro agir e pensar. Que coisa extraordinária! O tempo todo nós exercemos influência sobre os outros e somos também influenciadas. Isso faz parte, como eu disse, da forma que nós somos criadas, porque nós somos criadas para a comunhão. Nós somos criadas para nos relacionarmos. Não é bom que os seres humanos vivam sozinhos, não é bom que a gente fique isolado, pensando na nossa própria vida e só o tempo todo sem querer nos relacionarmos. Mas depois também a gente vai ver amanhã que esse isolamento hoje, que as redes sociais estão trazendo, causam outros males, né? Então não é bom que a gente fique, essa comunhão que eu quero dizer, né? Esse relacionamento com não sei quantos milhões de amigos, nós nos isolamos socialmente e ficamos reclusos
nos nossos aposentos e nos isolamos das pessoas presencialmente. A gente vai ver isso amanhã. Nós não fomos criadas para vivermos sozinhas. Nós não refletimos a imagem de Deus profundamente, um Deus que é relacional, um Deus que é social, como nós somos criadas para ser, quando nós nos isolamos. Nós somos criadas para nos relacionarmos umas com as outras. O Deus que nos formou, lembram lá em Gênesis como é que ele disse? Façamos o homem à nossa imagem. Ele nos criou de uma forma intencional para que nós refletíssemos a imagem dele em comunhão. Isso quer dizer, queridas, que nós somos criadas para influenciar. Nós somos criadas para discipular e também para sermos discípulas. Mas nós devemos ter cuidado para que aqueles que estão nos discipulando, essa é a palavra mesmo, aqueles que estão nos influenciando, a gente tem que ter cuidado para que eles não estejam indo na contramão do que a Bíblia diz, num lado que a gente não gostaria de ir. E sem perceber, a gente é sendo influenciada dessa forma. Não sendo conforme, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não seja conformada conforme o mundo, transformada conforme o mundo, mas que nós sejamos transformadas na imagem de Jesus. Esse é o nosso objetivo de vida. E como influências cristãs, se a gente for falar só influências aqui, a gente pode falar só de número de seguidores, não é? Influência, uma vez uma amiga me apresentou uma filha, a filha de uma amiga, ela foi me falar, né? A filha de uma amiga nossa, ela é influencer. Aí eu fui ver, ela tinha milhões de seguidores, né? Mas como a gente está falando de influencer cristã, é diferente. Nós não estamos ali naquela vala comum, nós somos diferentes. E como influencers cristãs, nós estamos discipulando aquelas pessoas que estão consumindo o nosso conteúdo e que estão ao nosso lado também. Às vezes você vai falar assim, mas eu não produzo, eu tenho 5 seguidores. Mas você tem os seguidores mais importantes da vida dentro da sua casa. Ali, dentro da sua casa. São os seguidores mais importantes que você pode ter. São as influências mais importantes que você pode fazer naqueles seguidores que estão ali dentro da sua casa. Entretanto, queridas, a gente precisa tomar alguns cuidados para fazermos bons usos das redes sociais. Eu confesso que eu gosto. Não vou mentir não, gente. Eu falei na outra igreja semana passada, lá em Caruaru. Eu falei assim, aos poucos eu vou revelando os pecados, né? A gente vai revelando, né? As fraquezas da gente, né? Eu confesso que eu gosto de ficar na rede social e eu passo, às vezes, muito mais tempo do que eu gostaria de passar. E fico arrasada. Hoje eu cheguei em casa falando com a Carol, que eu deixei de fazer uma coisa, ela falou assim, estou no fundo do poço. Sabe aquela sensação? E a gente passa por isso. E aí a gente pede perdão, a gente se, né? Vou parar, eu vou me corrigir ali, vou reduzir o uso. Mas é o que a gente tem que se policiar dia após dia. E nesse mundo de redes sociais, a gente tem Instagram, TikTok, WhatsApp. Gente, WhatsApp é rede social. Às vezes eu fico pensando, vou fazer um período sabático sem redes sociais, né? Que esse Tony Hank fala isso nesse livro, né? Que é interessante, de vez em quando, a gente desintoxicar e ficar um tempinho sem usar. Aí eu fico, como ficar sem usar o WhatsApp? Já pararam para pensar? Como a gente fica sem usar o WhatsApp? E a rede social também, o WhatsApp. Mas é muito difícil. Aí você começa a imaginar, vão ligar, porque ninguém liga mais para ninguém, não é? Não ligam mais. Você tem que mandar uma mensagem e perguntar se pode ligar. Antigamente você ligava. Se a pessoa não pudesse atender, não atendia. Hoje não, é um protocolo. Você vai ligar para uma melhor amiga, você tem que perguntar, posso ligar? E se ligar sem avisar, né? Hoje é tido como uma... Aí eu fico pensando, como eu vou ficar sem meu WhatsApp, né? Como eu vou ficar sem redes sociais? É difícil, porque nós estamos cercadas e cada dia mais precisamos mesmo de estar online. Ou estamos sem precisar tanto, mas o fato é que nós estamos hoje online o tempo todo. Nós estamos, queridas, disponíveis o tempo todo. O que isso vai causar, né? Onde nós vamos parar? Mas então nós precisamos, né, ter cuidado para a gente se lançar nesse mundo virtual tão convidativo. E a gente vai ver aqui como isso tudo foi treinado, isso tudo foi feito, construído de forma muito intencional. Nada nas redes sociais é por acaso. Nada, as curtidas, o feed,
Tudo que tem ali foi criado com propósito para que a gente fique cada dia mais ali. Cada dia mais viciada mesmo. Cada dia precisando de estar ali, vendo os likes, curtindo, interagindo. As redes sociais foram criadas para isso. Então, nós precisamos tomar alguns cuidados, queridas, para usarmos as redes sociais, para sermos influencers cristãs, não simplesmente influencers. E, em primeiro lugar, a gente precisa se lembrar qual que é a nossa motivação. Já pararam para pensar? Qual que é a nossa motivação para a gente estar nas redes sociais? Para que a gente está no Instagram? Para que a gente está no Facebook? Para quê? Para que nós estamos no TikTok? Qual é a nossa motivação? As redes sociais, de fato, e é uma coisa boa, a gente tem uma capacidade, por causa do pecado, né, do nosso coração, de transformar as coisas boas que Deus deu inteligência para me criar em coisas ruins. Então, a gente não pode falar que as redes sociais não prestam e demonizar as redes sociais. As redes sociais prestam um serviço muito bom e são excelentes. Eu acho que se não fosse as redes sociais, eu não ia conhecer vocês, não é verdade? Ela encurta as distâncias, não é? Ela junta as pessoas. Então, a gente não pode simplesmente dizer que as redes sociais não prestam. Mas qual é a nossa motivação de estar nas redes sociais? Nós sabemos que as redes sociais, elas podem tornar a obra de Deus, a obra que Deus fez na nossa vida, mais acessível a muitas pessoas. Deus trabalha na nossa vida, e quando a gente posta algumas coisas em relação ao que Deus fez na nossa vida, eu estou expandindo a obra de Deus na minha vida, aquilo que Ele fez na minha vida, para muitas outras pessoas que não estão perto de mim ali, e podem se alegrar com o que Deus fez, podem orar por algum motivo que eu coloque ali, né, de preocupação. Então, elas expandem o que Deus faz na nossa vida para as outras pessoas. Mas, queridas, o fato é que se nós queremos tornar conhecida a fidelidade de Deus na nossa vida, antes de qualquer coisa, nós precisamos cultivar o verdadeiro conhecimento de Deus. Nós precisamos cultivar o verdadeiro conhecimento da fidelidade de Deus fora das redes sociais. O que acontece é que muitas vezes a gente quer postar, mas a gente não se enche. A gente não cultiva a fidelidade de Deus. Antes de tudo, fora das redes sociais, nós temos que cultivar uma vida de comunhão com Deus, porque nós não podemos oferecer aquilo que nós não temos. Nós não podemos dar aquilo que não está no nosso coração. Quando nós pensamos nas redes sociais, menos como em um lugar de produzir. Se a gente pensar, né, nas redes sociais, menos em um lugar de produzir conteúdo e mais num lugar de transbordar, elas não vão ser para mim um lugar de produzir conteúdo, mas um lugar de transbordar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Então, o tempo que eu gasto nas redes sociais vai deixar de ser um fim em si mesmo e vai se tornar um meio de fazer a obra de Deus conhecida. Esse é o benefício das redes sociais, fazer Deus conhecido. Então, a minha preocupação não é ganhar curtida, não é ganhar seguidor, mas é transbordar do que Deus está fazendo no meu coração. Essa é uma ferramenta útil para a gente expandir a glória de Deus, a obra de Deus. Nós precisamos nos lembrar de que a nossa presença nas redes sociais, ela não tem tanto a ver com a nossa mensagem. A gente posta lá alguma coisa, aí você vai ver quantas curtidas o povo não gostou, né? Não gostaram da nossa mensagem. Nossa, não teve nem compartilhamento. Vai ver lá nos insights. Poxa, deu ruim, preparei tanto essa mensagem. Vai dar aquele negócio. Aí você tem uma curtidinha assim, gostaram. Parece uma massagem assim, né? No ego da gente. Mas a gente precisa se lembrar, queridas, que o fato da gente estar nas redes sociais não tem tanto a ver com a nossa mensagem, ou com os nossos talentos, ou com a nossa criatividade, ou com a nossa missão, o nosso trabalho. Às vezes pessoas trabalham, né, nas redes sociais e ganham dinheiro, né? Tem renda das redes sociais, mas a gente tem que parar para pensar que não tem a ver com essas coisas. Mas a nossa presença nas redes sociais, como influencer cristã, tem que ter a ver com a imagem de Deus na nossa vida. Como em todos os momentos, dentro e fora das redes sociais. E com a maneira
que essa imagem que eu estou carregando de Deus e transportando ali, transbordando no mundo, afeta tudo que Deus nos deu para fazer. Essa é a questão. Para isso que a gente deve olhar. O apóstolo Paulo, ele escreve lá em Efésios 2:10 o seguinte: somos feitura dele, criadas em Cristo Jesus para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão já preparou para que andássemos nelas. Queridas, não é sobre nós. A nossa presença nas redes sociais não pode ser sobre nós, mas tem que ser sobre Cristo. É a imagem dele que a gente tem que transbordar, é a imagem dele que a gente tem que passar para o mundo que está nos vendo. É a imagem de Cristo que nós precisamos refletir. Fomos criadas para portar a imagem de Deus. E nas nossas postagens, refletir a criatividade de um Deus que é criador, de um Deus que é criativo. Esse é o nosso papel. E nesse sentido, então, as nossas postagens nas redes sociais, elas devem refletir a nossa fé, para edificar as pessoas que nos assistem, que consomem o nosso conteúdo. Nós somos chamadas para sermos mestras do bem. Tem coisa melhor do que para uma influencer cristã cumprir o chamado do apóstolo Paulo lá em Tito e ser mestra do bem. Paulo fala lá diretamente às mulheres em Tito, encorajando aquelas mulheres a serem exemplos para as mais jovens. Será que como influência cristãs, nós estamos cumprindo esse chamado? Paulo está nos chamando, queridas, a sermos mestras do bem. Então talvez a gente possa usar um termo mais arcaico, mas que a gente pode comparar aí com o nosso tema, influencers cristãs, mestras do bem, que é ensinar com o nosso exemplo, fora das redes sociais e também nas redes sociais. Quando a gente posta uma receita, quando a gente posta uma mesa posta ali na nossa casa, não é para aparecer, não é para todo mundo ver que a nossa casa tem uma mesa bonita, tem móveis bonitos, não. É para encorajar outras mulheres a ter aquele momento à mesa ali e perceber que o dia comum, a vida comum ao redor da mesa traz muito significado à nossa vida. Como mestras do bem, a gente influenciar outras mulheres, a falar assim, não dá tanto trabalho assim, eu posso fazer isso também. Não é para ostentar louças e toalhas, não, mas para influenciar. Nas redes sociais, nós temos a responsabilidade de influenciar de forma positiva, de edificar e de transmitir os valores cristãos. Parece bobagem, E eu até não gostava muito de fazer esse tipo de post. Mas quando você começa a perceber que encoraja as pessoas, você posta assim, já estou na academia. Você encoraja outras pessoas a irem também. Você encoraja e faz bem para a saúde. Você não está ali para poder estar aqui metida, não, ou então para poder estar, ela fala tudo da vida dela. Qual é a motivação? Então, quando você está ali, você está encorajando uma pessoa que estava ali se arrastando, sem coragem de ir, e ela viu a Priscila lá, poxa vida, acho que eu também vou correr, vou botar um tênis e vou. Isso é real, queridas. É para isso que servem as redes sociais também. As nossas postagens para edificar outras pessoas em todas as áreas da vida e transmitir valores cristãos. Cada postagem, cada interação deve ser vista como uma oportunidade de ensinar, de encorajar e de glorificar a Deus. Esse é o nosso chamado, mestras do bem, cada uma na sua área de atuação, cada uma na sua expertise, naquilo que você sabe, que você faz bem, e que você sabe que você glorifica a Deus fazendo aquilo, com os talentos que Deus te deu. As redes sociais, queridas, também podem ser um canal para aconselhamento bíblico. E isso é real. Às vezes você não conhece a pessoa, mas todas nós, e isso é um fato, não é porque Deus nos criou assim como eu falei, todas nós ansiamos por relacionamentos profundos, não é verdade? Os relacionamentos superficiais, eles não nos satisfazem como seres humanos criados para o relacionamento. E a gente vai ver amanhã que uma das consequências danosas das redes sociais, uma das formas que as redes sociais têm nos transformado, é nos tornado superficiais. Nós temos perdido, queridas, a capacidade
de nos relacionarmos com profundidade por causa das redes sociais. E precisamos ficar atentas com isso. Tony Henk fala isso também nesse livro, 12 maneiras que o celular tem transformado você. Mas, algumas vezes, mesmo nas redes sociais, mesmo online, surgem oportunidades para a gente aconselhar uma irmã que a gente nem conhece. Ou para nós sermos aconselhadas também por alguém que a gente conhece só online. E eu já passei por situações assim. Fiz algum post ou algum comentário, a irmã me chama no privado e fala assim, olha, eu estou passando por essa situação, me aconselha nisso aí. E é tão interessante, então é um canal também para nós praticarmos o aconselhamento bíblico. Não é? Essa irmã, no caso, ela viu uma palestra que eu tinha falado sobre um tema, sobre uma profissão, e ela estava precisando dirimir uma dúvida sobre aquilo em relação à vida pessoal dela. E ela viu ali um canal para ela se aconselhar com uma mulher mais velha, que já tinha passado por aquilo e que podia dar a ela algum conselho bíblico a respeito daquilo. Então, isso é real. As pessoas estão precisando de tomar alguma decisão e vem ali algum exemplo que pode ser aplicado a ela. Quando a nossa motivação é mais o bem das outras pessoas do que o nosso próprio bem, do que a nossa autopromoção, nós ficamos mais dispostas a investir o nosso tempo e a nossa vida em mulheres, queridas, que estão nas estações da vida pelas quais nós já passamos. E por isso nós podemos aconselhar, porque nós já passamos por aquilo. Nessas situações que elas estão e que nós já passamos, nós podemos oferecer uma palavra encorajadora, ou simplesmente a gente pode estar disponível para ouvir e avaliar uma situação, porque a gente já passou por ela e sabe dizer aquilo por experiência própria, à luz da palavra de Deus, é claro, né? Precisamos nos lembrar, então, precisamos nos lembrar por que nós estamos nas redes sociais. Qual é a motivação? Por que a gente está lá? Eu fiz uma conta no Instagram e pronto, e vou postando a revelia, porque eu estou com vontade, porque eu quero, para me sentir feliz, porque eu estou sozinha. Então, precisamos saber a nossa motivação. Qual é a nossa motivação? Para sermos influências cristãs. Influencer, não. O influencer, a motivação dele é ser famoso, ganhar dinheiro. Não que a influência cristã não ganhe, mas é o que eu sempre falo, é uma consequência da motivação da vocação. Então, ela não está em busca do dinheiro, não é errado uma influencer cristã que produz conteúdo, que é criativa, ter algum retorno financeiro por conta disso. Mas o objetivo dela é servir a Deus, o objetivo dela é abençoar. O dinheiro é consequência, como qualquer profissão, né? Quando a gente fala sobre profissão, a gente fala que a nossa motivação não deve ser o dinheiro, mas a consequência de um trabalho bem feito é financeiro, não é? Então, precisamos nos lembrar, então, a motivação, por que nós estamos nas redes sociais. E, em segundo lugar, e é muito importante isso, e eu acho que vocês vão concordar comigo, nós precisamos guardar o nosso coração. O lugar para o coração da gente cair nas armadilhas, né? Precisamos guardar o nosso coração do egocentrismo, porque à medida que o nosso perfil vai melhorando, à medida que nós vamos tendo seguidores, à medida que nós vamos nos tornando mais conhecidas, famosinhas, né? Nossa, eu tenho 5 mil seguidores, eu não estou longe disso, que eu falei que eu já sou ruim no Instagram, então eu estou longe. Mas 5 mil, 10 mil, eu conheço uma senhora, e é engraçado que ela fica assim, que ela queria muito seguidor. Eu quero muito seguidor. A senhora já tem 75 anos. Eu quero muito seguidor. Eu falei, para que você quer seguidor? Porque eu quero. Mas para quê? Me explica. Porque eu quero. Então, qual é a motivação, né? Em segundo lugar, guardar o nosso coração. Porque à medida que a gente vai ficando famoso, conhecido, alcançando mais pessoas, nós somos naturalmente propensas a adorarmos a nós mesmas. Aí a gente começa a ficar, né? Estou maravilhosa, estou boa demais. E isso é um terreno fértil para o orgulho, para a vaidade. Aí a influência cristã, aí já começa a perder todo o propósito para que ela foi chamada. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. E em busca de alguma oportunidade de colocar a fama, de colocar a riqueza. Nosso coração anseia por isso, né? Por uma oportunidade de colocar a fama, a riqueza, a autoimagem e até o sucesso ou a influência no trono das nossas vidas. Aí, a fama, o sucesso
fica no lugar central da nossa vida, começamos a adorar aquilo. E quando a gente coloca a fama, o sucesso no trono do nosso coração, você acha que a gente vai postar algo que agrada a Deus ou que agrada os nossos seguidores? Você acha que a gente vai começar a fazer a vontade, o reino de Deus conhecido, ou a gente vai transformar as nossas postagens em algo palatável para poder agradar aquele nicho de seguidores ali que você está querendo manter ao longo do tempo? Eu não estou dizendo que a gente tem que tratar bem, não, e postar conteúdos bons, não. A questão é a motivação. Para não perder aquilo, eu vou me distanciar da palavra de Deus e vou negociar valores para postar aquilo que as pessoas querem ouvir. Para sermos influências cristãs, queridas, precisamos tomar cuidado com essas coisas, né? Com a motivação do nosso coração e com o nosso coração, guardar o nosso coração do egocentrismo, né? De não colocar a fama e o sucesso no trono do nosso coração. Como então que uma influencer cristã, ela pode ser frutífera na rede social? Como nós, mulheres, que queremos ser influências, né? E nós somos, né? Falamos aqui que nós influenciamos o tempo todo. Como que a gente pode ser frutífera nas nossas redes sociais? Para que essas questões que eu estou trazendo aqui, algumas delas, tem um livro muito legal também que eu queria indicar, se vocês puderem ler, que é Equilíbrio, eu até trouxe ele aqui. Vocês conhecem? Equilíbrio Social na Era Digital. Esse livro é excelente, e ele vai ensinar a gente e nos ajudar a ponderar algumas coisas, né? Para que a gente use as redes sociais para a glória de Deus, né? Para sermos frutíferas nas redes sociais, para sermos influências cristãs, nós precisamos, queridas, definir a nossa missão nas redes sociais e realinhar essa missão que a gente declarou, que a gente definiu, com o porquê de realmente nós estarmos nas redes sociais. Vocês sabem qual é a missão de vocês nas redes sociais? Qual é o objetivo? Qual é a missão? Eu vou dar um exemplo da Ruth Simons, que ela escreve nesse livro Equilíbrio Social. Ela fala que, sobre a missão dela, e ela nos ajuda a entender essa declaração dessa missão. A missão da Ruth é o seguinte: mostrar a um mundo cansado e distraído a esperança do Evangelho, por meio da interseção entre beleza e verdade de uma vida firmada em Cristo. Ela produz os conteúdos criativos, ela é artista, mas a missão dela é através da beleza, através da verdade do Evangelho, mostrar para o mundo que está cansado a esperança do Evangelho. E aí, com a missão declarada e definida, ela vai realinhar a motivação dela estar na rede social, e isso vai impactar nas postagens que ela faz. É assim com a gente também. Eu tenho uma missão também. Eu vou chamar de missão, que é o que eu coloquei na minha bio. E a gente tem que sempre se lembrar, quando a gente declara uma missão, a gente tem que se lembrar, sempre. E a minha missão é a seguinte: compartilhando as riquezas da graça para viver a vida comum extraordinariamente. Coisa linda, gente. Eu fico pensando, às vezes quando eu posto ali a minha xícara na minha mesa, é a vida comum, que é extraordinária, porque por trás daquilo tem significados eternos. Eternos. Então a minha missão é compartilhar para quem tiver acesso ao meu Instagram que há a beleza no dia comum. A beleza levando um filho para a escola, a beleza sentar ao redor da mesa, a beleza em dobrar a roupa, tá aquela pilha de roupa ali, porque tem significado, tem gente na sua casa. A beleza limpar a sujeira da casa, a beleza, queridas, a beleza no ordinário. E às vezes a gente está tão ligada nas outras influências e tão focada na vida de tantas outras pessoas, que a gente quer que a nossa vida seja extraordinária, como aquele recorte que aquelas pessoas postam ali, e a gente acha que só vai ser feliz se a gente tiver aquela viagem, se a gente tiver aquela casa, aquele carro, aquela sala maravilhosa de estar. Então, quando a gente declara a nossa missão, a gente vai alinhar o porquê. Por que eu estou ali? E as postagens que a gente fizer para ser fiel àquela missão que a gente declarou. E é interessante a gente colocar aquilo e parar para pensar. E aí eu te convido a pensar, qual é a sua missão? Declara a sua missão.
Faz uma missão para você. Qual é o seu objetivo? Como influencer cristã, que todas nós somos, a partir do momento, né, que nós usamos as redes sociais, nós já somos influencers, né? E influenciadas. Qual é a nossa missão? Geralmente, quando a gente não percebe e não se atenta para a nossa missão, geralmente o que a gente quer é conseguir o máximo de seguidores usando aqueles meios que estão ao nosso alcance. Aquilo que está na moda, aquilo que dá seguidor, aquilo que todo mundo faz. Porque o que a gente quer é os seguidores, a gente não definiu uma missão. Mas para nós que somos seguidoras de Jesus, essa não pode ser uma maneira de agir para a gente influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa missão não pode ser atrair mais pessoas para nós mesmas, queridas. A nossa missão não pode ser atrair as pessoas para nós, porque nós somos chamadas para atrair pessoas para Cristo. A nossa missão tem que ser atrair pessoas para Cristo. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação. É para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que o Senhor deu inteligência para os homens, para construírem redes sociais e nos habilita a estar nelas também, para chamar as pessoas para Cristo. Para sermos influências frutíferas, nós precisamos também, vimos aqui que nós precisamos saber a motivação, saber o nosso chamado, ter a nossa missão, né, bem desenhada. E também, além disso, para sermos influências frutíferas, nós precisamos aceitar prestar contas. É tão difícil prestar contas, né? E essa é a parte chata, que às vezes fica lá em casa assim. Aristeu, você fica o dia todo no Instagram, você que fica. A gente não vê o tempo que a gente fica, vê? A gente não vê. Para a gente passa um pouquinho à toa, né? Besteira. A gente precisa aceitar prestação de contas. Precisamos aceitar que as pessoas apontem, pessoas que nos amam, claro, que são pessoas com quem nós podemos contar, que elas cheguem para nós e falem onde a gente está errando. Sabe aquela postagem indevida? Sabe aquela postagem, queridas, com uma roupa imprópria? Precisamos aceitar aquela amiga piedosa que fala assim: ô minha querida, está indecente. Posta não está glorificando a Cristo com aquela postagem sua. Está indecente. Não só com a roupa de vir para a igreja, mas com a postagem ali aqui que tem Instagram, é meu, posto o que eu quiser. Tem gente que é invejoso, fica só se intrometendo na vida do outro, não é assim? Então precisamos aceitar prestação de contas, as pessoas que falam com a gente. Se a gente quer, queridas, ampliar a nossa voz, nós precisamos ter pessoas que nos façam ser fiéis a quem realmente nós somos, dentro e fora das redes sociais. Porque se a gente não tiver pessoas que funcionam como um lastro, sabe? Está fugindo do prumo aí. Estou achando que você está com a vida muito descolada da realidade. Se a gente não tiver pessoas assim, nós corremos o risco de viver uma mentira nas redes sociais. De viver uma mentira. Sabe aquela vida fake, perfeita? Você só posta aquele negócio, utópica. Você não posta nunca a realidade. E muitas vezes você inventa mesmo coisas assim que não tem nada a ver. A gente corre o risco de viver uma vida paralela, uma vida que não tem nada a ver com a nossa vida de verdade, totalmente descolada da realidade, a ponto de nenhum dos nossos amigos na vida real entender o contexto daquelas coisas que nós postamos online. A pessoa, os seus amigos da vida real, vê seus posts e fala assim: o que é isso? O que Priscila está postando ali? Onde é isso? Como é? Você corre o risco de viver uma vida paralela. Precisamos que outras pessoas conheçam a nossa vida real, para falar sinceramente sobre ela. A Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros. Precisamos, queridas, prestar contas. E mais que a gente precisa se lembrar. Na verdade, o nosso chamado não é simplesmente produzir conteúdo. Produzir conteúdo tem que ser uma consequência. Mas nós existimos para estar cheias da presença de Deus. Cantamos aqui: meu prazer é te louvar. Não é verdade? Nós existimos para isso, para adorar o nosso Deus. E quando nós estamos cheias, como eu falei antes, o que acontece quando nós estamos cheias? Enche um copo, vai enchendo esse copo.
ele transborda. Então, o que a gente vai produzir vai ser simplesmente o transbordar de uma vida cheia da presença de Deus, como a gente cantou aqui, de uma vida cheia de adoração, de uma vida cheia de contentamento, de amor, de paz, de fé. É isso que a gente vai produzir automaticamente. Automaticamente, porque é o que vai transbordar do nosso coração. Jesus é o nosso exemplo, querida, principal de quem nós devemos ser. Jesus é aquele seguidor que a gente tem que, para quem a gente tem que olhar, para a gente fazer as postagens que apontam para Ele. É Ele que nos mostra que perspectivas nós temos que manter. É Ele que nos diz por onde a gente tem que caminhar. É para Jesus que a gente tem que olhar, para que a gente possa transbordar nas nossas redes sociais como influências cristãs. Mas como nós vamos olhar para Jesus, queridas? São tantos espetáculos, não são? São tantos espetáculos que têm chamado a nossa atenção, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. São tantas distrações. Numa era de seguir os outros, como vamos seguir Jesus? Como vamos parar? Como vamos nos recolher ali no nosso ambiente, no nosso quarto? Como vamos seguir Jesus? Como vamos agradar Jesus com tantas coisas ali chamando a nossa atenção? Para fazer uso das redes sociais, minhas irmãs, para a glória de Deus, como é o nosso foco, para sermos influências cristãs, nós precisamos olhar para Jesus. E olhar para Jesus implica nós sermos santas. Esse é o nosso objetivo de vida, queridas. Não podemos desconectar a nossa vida das redes sociais sem pensar numa vida cristã de santidade. Porque Deus nos criou como portadoras da sua imagem, a gente lê isso lá em Gênesis 1, 27, para que sejamos representantes de Jesus aqui na terra, com uma forma e uma função que Ele preparou para nós. E como vamos então olhar para Jesus, para sermos mais parecidas com Ele, em uma era de seguir tantas pessoas? Como nós vamos, queridas, ter uma vida cristã que transborde nosso conhecimento de Deus e assim nós enchemos a terra com a glória dEle? Porque nós ainda, mesmo depois da queda, nós somos portadoras da imagem de Deus. Uma imagem manchada pelo pecado, sem dúvida, mas nós temos ainda a imagem de Deus. Sabemos que nós não servimos a Deus como nós deveríamos servir. Nós não nos relacionamos umas com as outras, como nós vimos aqui, como nós deveríamos nos relacionar. Mas Deus nos redimiu ao mandar seu Filho Jesus como perfeito portador da sua imagem. Então, nunca podemos viver uma vida nas redes sociais e em qualquer outro âmbito da nossa atuação, sem pensar na nossa missão de portadoras da imagem de Jesus e que fomos redimidas pelo sangue dele. Por isso, nós podemos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. E nesse sentido, queridas, para sermos influências cristãs, para influenciarmos a nossa geração, que é influências cristãs, o nosso objetivo deve ser influenciar a nossa geração, nem que seja na nossa casa, ali com os nossos filhos. Fazer uso das redes sociais para a glória de Deus, em primeiro lugar, para que a gente transborde, né? Nós precisamos ser transformadas, para que possamos influenciar a partir do transbordar de Cristo. Se nós não formos transformadas cada dia mais à imagem do nosso Senhor, nós jamais poderemos ser influência cristã, como a palavra diz, esse termo diz, né? Esse conjunto, né? Influência cristã. E essa transformação, a Bíblia chama de santificação. Muitas vezes a gente esquece dessa palavra tão batida na Bíblia, a gente pode dizer, né? Tão batida, tanta gente fala sobre santificação. Mas a santificação é o processo que nos torna cada dia mais parecidas com Cristo. Como nós vamos influenciar e fazer a imagem de Deus conhecida no mundo, a partir das nossas redes sociais, sem sermos cada dia mais parecidas com Cristo? A santificação, e é isso que eu quero trazer para vocês como ponto principal, talvez eu possa falar assim. A santificação, queridas, é o caminho para influenciar e nos deixar ser influenciadas de maneira sábia para que Deus seja glorificado.
parecidas com Cristo. A partir do momento que nós somos parecidas com Cristo e trabalhamos para sermos parecidas com Cristo, essa é a chave, esse é o caminho para sermos influências cristãs. E o que é ser santa, querida? Ser santa é refletir o Deus que é santo. O nosso Deus é santo. Você falou hoje, não é? 3 vezes santo. Ele é santo, santo, santo. Mas às vezes a gente se esquece dessa santidade do nosso Deus. A santidade é um dos atributos de Deus que nós devemos refletir. A Jen Wilkin tem um livro maravilhoso que chama Incomparável. E ela fala dos atributos comunicáveis e dos atributos não comunicáveis de Deus. Os atributos não comunicáveis são os atributos que Deus decidiu não compartilhar conosco, que é a santidade no sentido da transcendência, que a gente vai entrar nesse sentido aí, mas que é o Deus Todo-Poderoso, que é a onisciência, que é onipotente, onipresença. E Ele nos comunicou atributos que Ele quer que nós tenhamos, não é? Que é a bondade, o amor, a santidade nesse aspecto da pureza, da perfeição moral. E a Jen Wilkin fala que a gente quer o contrário. A gente luta para ter os atributos que Ele decidiu não compartilhar conosco, não comunicar conosco. A gente quer ser onipresente, a gente quer ser onisciente, a gente quer saber de tudo, não é? A gente briga por essas coisas. Agora, a gente briga, deixa eu ser santa, por favor, ninguém quer deixar. Deixa eu ser bondosa, por favor, ninguém quer deixar. A gente não briga por essas coisas. Mas Deus nos chamou para sermos santas. Nenhum outro atributo, queridas, como a santidade, está tão ligado ao nome de Deus com tanta frequência. Deus é santo, santo, santo. A gente vê a santidade de Deus revelada desde a queda. O juízo de Deus é santo. A gente vê a santidade de Deus revelada na redenção, porque Deus revela a sua santidade, entregando o seu Filho na cruz para nos salvar, sem corromper a sua justiça. A santidade de Deus permeia todos os seus atributos, do início ao fim. A santidade não é apenas um aspecto de Deus. Ele é santo o tempo todo, e é esse aspecto da santidade. Como Deus, como perfeição moral, é esse primeiro aspecto da santidade que nós somos chamadas a refletir na nossa vida diária como influências cristãs. Não fracasaremos miseravelmente como uma influência cristã se a gente sequer quiser refletir esse atributo de Deus, que é a santidade, que é a excelência, que é a perfeição moral, que é saber que nós não fomos salvas do pecado apenas. Nós somos salvas do pecado para sermos santas. A santificação é a transformação do cristão, aquele processo que a gente se parece cada dia mais com Cristo. O apóstolo Paulo diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Por quê? Que muitas vezes nas redes sociais a gente se esquece dessas coisas. Por que a gente coloca qualquer palavra ali? Às vezes está com raiva, às vezes está chateado, às vezes posta sem pensar. Por que nessa área a gente acha que a gente não precisa refletir essa santidade de Deus? A Bíblia fala, queridas, que nós não somente Deus nos fez santas de maneira posicional, mas ela fala também que nós precisamos seguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A consequência de nós não sermos santas é não vermos o nosso Senhor, porque Ele é puro de olhos e não pode ver o mal. E quando a Bíblia fala seguir, queridas, é perseguir, é se esforçar, porque às vezes a gente fica esperando o Senhor nos santificar, e a gente se coloca numa posição confortável: Deus já me salvou, eu já sou salva, e fica esperando Deus nos santificar. Mas a Bíblia é muito clara no sentido de que nós precisamos nos esforçar para a nossa salvação. Não no sentido de conquistar a nossa salvação, porque ela foi conquistada na cruz do Calvário por Cristo. Mas a salvação também, o processo da salvação também é a santificação. Ela prossegue a nossa justificação. Então, eu desejar ser santa é um aspecto, é um indício de que eu sou realmente salva. Então, nós precisamos nos esforçar
para sermos santos, a buscar uma vida de santidade, para que possamos influenciar as pessoas com a nossa vida, onde quer que estejamos. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, nos chama a uma vida de obediência, não apenas em atos externos, mas também no nosso coração. Não só aquilo que a gente mostra, mas na motivação do nosso coração. Portanto, nós lemos lá em Mateus 5:48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E aí, quando a gente lê esse texto, a gente pode pensar assim, como assim? Como assim Deus está nos chamando para sermos perfeitas como Ele é? Será que Ele está usando uma figura de linguagem? Não vou poder ser, sem dúvida, uma declaração muito intensa, tão forte, que muitas vezes a gente pode pensar que não vou nem prestar atenção nessa declaração, porque isso é impossível. E nós somos tentadas a pensar que Jesus está usando uma figura de linguagem, e a gente não liga para essas coisas, a gente não gasta nosso tempo pensando nisso, a gente não acostuma a nossa mente a pensar nisso. Mas é isso que Deus quer de nós, queridas. É isso que Deus quer de nós como influências cristãs. Sermos perfeitas, como perfeito é o nosso Pai. Não pela força do nosso próprio braço, não porque nós somos boas, não porque nós conseguimos, mas por conta do Espírito Santo que habita em nós. O Senhor nos dá condições de sermos cada dia mais santas. Sabemos que sem o Espírito Santo nós jamais vamos conseguir. É impossível nós termos uma vida de santidade, de obediência. É impossível. Mas qual é a vontade do nosso Pai para nós, queridas? Às vezes a gente fica querendo saber a vontade de Deus, né? Eu quero só saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Com que eu vou me casar? Quantas horas eu fico nas redes sociais? Será que eu posto isso? Será que eu posto aquilo? Será que Deus quer que eu poste isso, né? E às vezes a gente quer respostas. Mas a Bíblia fala da vontade de Deus para a nossa vida. É sermos santas. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus para a vossa vida. E falando de maneira mais simples, queridas, a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós sejamos santas. Vivermos uma vida diferente da vida que o mundo vive. Fazer postagens, sim, diferentes das postagens que os influencers fazem. Influencer cristã vai fazer postagens diferentes que o influencer comum faz. Somente assim nós poderemos ser influências que honrem a Deus. Nós lemos lá em Hebreus, né? Seguir a paz com todos e a santificação, eu já falei aqui, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Em cada postagem nossa, em cada atitude nossa, nós precisamos entender o que Deus quer de nós com aquele simples post. Entendendo que a imagem de Deus deve ser refletida através da nossa vida. Jerry Bridges diz que a verdadeira salvação traz consigo o desejo de ser santo. A verdadeira salvação traz consigo o desejo de ser santo. Se a gente não tiver vontade de crescer no conhecimento de Deus, se não tivermos vontade de crescermos em santidade, isso é um indício de que o Senhor não trabalhou na nossa vida. Através do Espírito Santo, para sermos cada dia mais parecidas com o Senhor. Sozinhas, na força do nosso braço, nós jamais conseguiremos. Só na força do nosso Senhor. A Bíblia diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E desenvolver a salvação, minhas queridas, não é uma opção, mas é um chamado, é um mandamento que o Senhor nos dá. E crescer espiritualmente, desenvolver a nossa salvação, crescer espiritualmente, requer gastar energia, requer trabalho duro da nossa parte. Crescer em santidade significa não só odiar cada vez mais o pecado, mas nos livrar também das práticas pecaminosas. Não é deixar de fazer coisas que desagradam a Deus, mas é colocar outras coisas no lugar. Não é deixar de roubar. Lembra que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4? Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe para ter com que acudir o necessitado. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas antes apenas aquela que edifique, segundo a necessidade daquele que te ouve. Ou seja, livre-se da sua antiga natureza, do seu velho modo de viver. Você quer assim? Não pode mais viver assim.
corrompido por seus desejos pecaminosos. Deixe que o Espírito renove os seus pensamentos, as suas atitudes e se revistam da nova natureza, criada para ser verdadeiramente santa, como Deus. É sempre, queridas, um chamado para a gente olhar para o que a gente era antes e nos lembrar de que nós não somos mais iguais. O que nós éramos outrora é diferente do que nós somos hoje, porque nós somos novas criaturas. A dinâmica é, queridas, para sermos influências cristãs, somos transformadas dia após dia para transbordar e assim influenciar. E partindo já para o final, eu queria lembrar daquele versículo lá em 2 Coríntios 3,18, que é um versículo belíssimo. Ele fala assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Sabe como nós somos transformadas, queridas? Sabe qual a forma de sermos transformadas e sermos parecidas com Jesus? Nós somos transformadas à medida que nós contemplamos o nosso Senhor. Só seremos transformadas assim, contemplando o nosso Senhor. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que é soberano, o Deus que é incomparável. Então, dizer que Deus é santo, esse é outro aspecto da santidade de Deus que nós não refletimos, porque só Ele é santo no sentido de ser transcendente, diferente de tudo que Ele criou, infinitamente superior a nós. Muitas vezes a gente olha para Deus e pensa que Ele é uma versão melhorada de nós mesmos. Mas não, Ele é o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas. É isso que é falar que Deus é santo, diferente de tudo que Ele criou. E precisamos contemplar o nosso Senhor, queridas, para sermos transformadas para que possamos transbordar e influenciarmos de maneira que honre nosso Senhor. Onde poderemos então, queridas? Onde? Contemplar o nosso Senhor. E falando desse aspecto da santidade de Deus, eu queria trazer, eu gosto de falar sobre esse aspecto da transcendência da santidade de Deus, lembrando que Ele é totalmente diferente de tudo que Ele criou, totalmente diferente de nós, porque Spru fala isso, né? Nós estamos tão acostumadas com a ideia de Deus, ouvimos sobre Deus e falamos sobre Deus, Ele faz parte, né, do nosso ciclo de convívio, né, da igreja e na nossa casa. Nós muitas vezes estamos tão acostumadas com a ideia de Deus que nós esquecemos que Ele é santo, nesse sentido transcendente. E sabe o que acontece? Nós nos acostumamos com Ele. Quando a gente perde, queridas, esse aspecto da transcendência de Deus, nós corremos o risco de rebaixar Deus a uma imagem, a um nível comum, e esquecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que provê todas as coisas. Sabe o que acontece quando a gente traz Deus num nível mais baixo? Nós perdemos a capacidade de contemplação, nós não nos maravilhamos mais com Ele. Nós perdemos a capacidade de nos deslumbrarmos diante desse Deus que é santo, santo, santo. A Jane Wilkin fala sobre umas árvores centenárias que tem no lugar dos Estados Unidos, que é um ponto turístico muito conhecido. E aí ela cita que um menininho foi com a família lá, e todo mundo ficou parado contemplando aquelas árvores centenárias maravilhosas, que era um espetáculo, né? E aquela criança ficou no iPad dela, jogando ali. Diante daquele espetáculo maravilhoso, ela ficou ali, distraída com outras coisas. É isso que acontece com a gente, queridas. É isso que acontece quando a gente perde de vista quem é verdadeiramente Deus. Nós perdemos a capacidade do deslumbramento, de contemplação. E quando nós não contemplamos, nós não somos transformadas, porque a Bíblia diz que nós somos transformadas a partir de Deus, a partir da contemplação dEle. Aí nós perdemos o deslumbramento. Aí perdemos também a capacidade de nos transbordar daquilo que o Senhor tem para nos dar, porque nós nos enchemos dEle. Então, o meu desafio para cada uma de nós aqui nessa noite, queridas, diante de tantos espetáculos que nós vemos, né? As redes sociais
São um mundo de espetáculos. Não só nas redes sociais, né? São tantos espetáculos que estão disputando pelo nosso olhar, não é verdade? É uma guerra. O Tony Henk fala também, tem um livro que fala a guerra dos espetáculos, né? É uma guerra de espetáculos querendo captar nossa atenção o tempo todo. Estamos o tempo todo assim, dispersas. Estamos perdendo a contemplação do nosso Senhor. Jesus, queridas, na cruz do Calvário, é o único espetáculo que verdadeiramente vale a pena ser contemplado, ser adorado. É verdadeiramente o espetáculo que merece o nosso deslumbramento, minhas irmãs. Só quando a gente tiver os olhos no maior espetáculo que já existiu no universo, só assim nós poderemos transbordar e ser influências cristãs como o Senhor nos chamou a ser. Então, meu chamado hoje, meu desafio hoje é para cada uma de nós, saber o propósito da gente nas redes sociais, a nossa missão, a motivação que nos leva ali, e acima e além de todas essas coisas, voltarmos a nos deslumbrar diante do nosso Senhor, queridas. Voltarmos mesmo a nos lançarmos diante do nosso Senhor, porque nós só seremos transformadas à medida que nós contemplamos esse Salvador maravilhoso, esse Deus todo-poderoso que nós temos. Eu queria orar. Senhor, te louvamos, ó Pai, nessa noite, ó Deus. Senhor, nós somos tão falhas, ó Pai. Nos distraímos, ó Deus, com tantas coisas, ó Deus. Senhor, o nosso coração, Senhor, está sempre em busca de coisas que nos agradam, de fama, de sucesso. Senhor, os nossos olhos, ó Pai, estão tão distraídos por tantos espetáculos que tem à nossa volta, Senhor. Mas nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, nos atraia para o espetáculo que realmente vale a pena nos lançarmos, ó Pai. Que possamos, Senhor amado, ter a capacidade, Senhor, de contemplar o Senhor. Que possamos nos deslumbrar, ó Pai, diante do Seu poder, da Sua santidade, e nos deleitarmos, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, e nos maravilharmos com quem o Senhor é. Porque só assim, Senhor, nós seremos transformadas, ó Pai. E a partir, ó Deus, da imagem do Senhor que está sendo moldada na nossa vida, nós poderemos influenciar, ó Pai, aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que estão nas nossas redes sociais. Nós poderemos, ó Deus, apontar para o Senhor e entender, ó Pai, que não é sobre nós mesmos, mas é só sobre o Senhor, ó Pai. Que não se trata das nossas vontades, das nossas vaidades, mas do chamado que o Senhor nos deu para influenciarmos, ó Deus, a nossa geração, para influenciarmos, ó Pai, aqueles que estão ao nosso redor. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a quem o Senhor nos chamou para ser. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.